E chegamos à parte 2 da indução eletromagnética. Vamos seguir em frente, então. Bem-vindos, boa aula para vocês. Isso, vamos continuar. Ficou com dúvida na aula anterior. Como usar o fluxo, a fórmula do fluxo. Tá meio perdida. Bom, vamos ver então. Pelas mãos de Heinrich Lenz e Franz Ernst Neumann, a lei de Faraday foi moldada na forma como a conhecemos atualmente. A contribuição de Neumann diz respeito ao equacionamento da lei de Faraday. Ele a descreveu como uma variação temporal do fluxo de campo magnético. A contribuição de Lenz foi relacionada ao princípio da conservação da energia. Lenz explicou qual devia ser a direção da corrente elétrica induzida pela variação do fluxo magnético. Isso adicionou o sinal negativo à lei de Faraday. A força eletromotriz, E, que a gente já viu em outros casos, que é em volts, né? Ela é definida como a divisão entre a variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. No caso, a contribuição de Lenz foi acrescentar esse sinalzinho de menos em relação à variação do fluxo pelo tempo. Veja só nessa figura onde o condutor reto se move dentro de um campo magnético uniforme. Como os elétrons acompanham o movimento do condutor reto, eles ficam sujeitos à força magnética cujo sentido é determinado pela regra da mão esquerda, ou aquela regra do tapa. Elétrons livres movem-se para a extremidade inferior do condutor da figura, de forma que a outra extremidade fica positiva. Fechando o circuito, surge uma corrente elétrica em consequência da diferença de potencial entre os extremos do condutor móvel, que atravessa o campo magnético uniforme B. A corrente elétrica que surge recebe o nome de corrente elétrica induzida. As cargas dos extremos dão origem a um campo elétrico E, e os elétrons ficam sujeitos também a uma força elétrica de sentido contrário ao sentido da força magnética. Quando essas duas forças se equilibram, estabelece-se uma diferença de potencial entre os extremos do fio. A diferença de potencial estabelecida entre as extremidades do condutor corresponde à força eletromotriz, que nesse caso é denominada força eletromotriz induzida. Vejamos a figura. Nela há um condutor reto que se move com certa velocidade no interior de um campo magnético uniforme de indução B, originado pela ímã em forma de U. Como podemos ver, o campo gerado pelo ímã é uniforme e perpendicular ao plano do fio. As cargas dos elétrons dão origem a um campo elétrico e os elétrons ficam sujeitos também a uma força elétrica, de sentido contrário ao sentido da força magnética. Quando essas duas forças se equilibram, estabelece-se uma diferença de potencial entre os extremos do fio. A diferença de potencial estabelecida entre as extremidades do condutor corresponde à força eletromotriz, que nesse caso é denominada força eletromotriz induzida. Como vamos calcular essa força eletromotriz? Bom, vamos ver então. U é E vezes D. E, então, força eletromotriz é U sobre D. Como U é igual à força eletromotriz e D é igual ao comprimento do fio, E é igual à força eletromotriz sobre L. E lá em cima é o campo elétrico, né? Aqui é o campo elétrico. Ó, U é o campo elétrico multiplicado por D, que é a distância ou o tamanho do fio. Então, o campo elétrico é U sobre D. Só mudei a ordem aqui. U, no nosso caso, é a força eletromotriz. E D é o comprimento do fio. Então, E, substituindo, né? Trocando U por E e o D por L, ficou E igual a E. O campo elétrico igual a força eletromotriz sobre o comprimento. Como nesse caso a força magnética e a força elétrica são iguais, lembrando, né, que força magnética é B vezes Q vezes V, e que a força elétrica é Q vezes E, não sei se, né, força é carga vezes o campo,
Então, cancelando Q dos dois lados, né? Corta esse com esse. Ficou B vezes V igual a E. Como E, aqui ó, é igual a E sobre L, substituindo aqui, ficou assim. Então E é B vezes L vezes V. A força eletromotriz é campo vezes comprimento vezes a velocidade. Vamos ver um exemplo então. Suponha que uma espira retangular de área igual a 2,4 vezes 10 a menos 1, imersa em uma região onde existe um campo de indução magnética B, cuja intensidade é igual a 3 vezes 10 a menos 2 Tesla, perpendicular ao plano da espira, de acordo com as informações, determine o fluxo magnético através da espira. Assim, os dados do problema são esses. Usando a fórmula que a gente já viu anteriormente, vamos substituir os valores e fazer o cálculo. Então, φ é igual a B vezes A vezes cosseno de θ, 3 vezes 10 a menos 2 vezes 2,4 vezes 10 a menos 1 vezes o cosseno de 0 grau. Por que 0? Porque é perpendicular ao plano da espira. Φ então é 7,2 vezes 10 a menos 3 vezes 1, que vai dar 7,2 vezes 10 a menos 3 Weber. E a alternativa é a alternativa A. Mais um. Determine o valor da tensão elétrica induzida entre as extremidades de um fio condutor de 60 cm de comprimento que se move com velocidade constante de 40 metros por segundo perpendicularmente às linhas de indução magnética de um campo de 12 Tesla. Isso, vamos usar essa fórmula. E o problema nos deu que o B é 12, V é 40 e o comprimento de 60 cm transformado em metro é 0,6. Aí é só resolver, verdade. Então, E é 12 vezes 0,6 vezes 40, que vai dar 288 volts. Alternativa A também. E encerramos mais uma videoaula.